Muito obrigado, senhor presidente. Quero também agradecer ao senador Stevenson Valentim por ter concordado que eu fosse o relator ad hoc. Eu peço, em primeiro lugar, assim, deixando muito claro que houve uma mudança importante dentro do termo, pelo menos da abordagem do termo que a gente está deliberando aqui. Na verdade, é tratamento hormonal do predador sexual, né? Então, isso aqui é uma coisa que já existe em vários países. Eu já assisti ontem o senador Stevenson fazendo uma defesa no plenário do Senado Federal com muita propriedade. Exatamente, obrigado, colega, que me trouxe aí a expressão. Mas eu peço aqui, para a gente ganhar tempo, senhor presidente, para ir direto para a análise. O senhor me autoriza? Então vamos lá. O direito penal é matéria de competência privativa da União e sujeita à plena disposição do Poder Legislativo por força dos artigos 22, 1 e 48, caput da Constituição, nos limites materiais constitucionais. O tema desse projeto é polêmico. Todavia, não identificamos na proposição vícios de injuridicidade e regimentalidade sobre a constitucionalidade do projeto. Este relatório trará fundamentos que se somam aos apresentados pelo autor e apontam para a proporcionalidade da medida proposta e denotam um acerto da opção legislativa, ainda que, conforme se concluirá, sejam necessárias adequações. De início, salutar buscar no direito comparado referências que subsidiem a discussão. O tratamento químico, como opção de resposta estatal e, ao mesmo tempo, de suporte a condenado por crimes sexuais, é adotado por vários países, como Estados Unidos da América, Canadá, Coreia do Sul, Áustria, Rússia, Suécia, Dinamarca e outros, que segue sendo considerado como opção em países como a Inglaterra, França e Itália. O PL que analisamos se inspira na forma como medida é regulada pelo Criminal Code da Califórnia, nos Estados Unidos. A estas referências, adicionamos ainda o fato inegável de que os valores sexuais no Brasil passaram por imensa evolução desde a edição do Código Penal em 1940, bem como a mudança no conceito de estupro em 2009, quando o núcleo do crime deixou de exigir a chamada conjunção carnal para a sua configuração, bastando a prática de algum ato libidinoso. Parece-nos cada vez mais reprovável que alguém use de violência para a satisfação da sua lascívia. Pior ainda, se a conduta é reincidente e a vítima da violência sexual é uma criança. A proposição não está trazendo solução descompromissada com valores democráticos ou que se distancia dos mais robustos sistemas jurídicos do mundo. A solução apresentada coloca o Brasil ao lado de nações que se preocupam efetivamente com o crescimento do número de casos de crimes sexuais. A fim de trazer um contexto fático que indique a necessidade de mudança da abordagem do Estado brasileiro neste cenário de violência sexual, estudo do IPEA, publicado em maio de 2023, traz, dentre outros dados, números assustadores sobre a prática de estupro no Brasil, tendo como referência o ano de 2019. Olha só os dados aqui. A cada ano acontecem cerca de 822 mil estupros no país, no Brasil. Ou seja, 2 casos por minuto. Outro dado impactante é que 69,9% são crianças ou adolescentes.
Assustador isso. Outro dado: 40% dos casos em que a vítima é criança, o agressor pertence ao círculo familiar próximo da vítima. Um pai, padrasto, tio, avô. Olha essa informação aqui também estatística. Há uma estimativa de cerca de 6% das pessoas maiores de 18 anos já tenham sofrido algum tipo de violência sexual. Os registros policiais dos crimes sexuais podem ser de apenas 8% dos casos, 8,5% dos casos. No sistema de saúde, esses registros seriam de apenas 4,2%. Essa subnotificação indica que os casos no Brasil possam chegar a 2 milhões. Repito, 2 milhões por ano. O texto para discussão é do IPEA, elucidando a prevalência de estupro no Brasil a partir de diferentes bases de dados publicadas em maio de 2023. Não pretendemos discutir esses números como única razão para a proposição em análise. Os dados, contudo, são um alerta máximo, pois nos sinalizam que o atual modelo de punição ou prevenção desse tipo de violência está sendo ineficaz. Em outras palavras, numa sociedade em que o sexo já não é visto como o grande tabu que um dia já foi, são ainda mais reprováveis os crimes contra a liberdade ou a dignidade sexual e demandam uma resposta do Estado em que essa predisposição à violência sexual seja bloqueada por medidas mais assertivas como forma de evitar futuras práticas criminosas. Entendemos que a proposta não deixa de trazer impacto na política de execução penal e exige previsão de recursos para a implementação e regular oferecimento do tratamento hormonal como medida alternativa ao cumprimento da pena. Todavia, não vemos isso como um empecilho. Toda alteração legislativa em matéria de direito criminal traz impactos orçamentários que devem ser absorvidos pelo Estado. Assim como foi a ampliação do chamado regime disciplinar diferenciado, e mesmo com a Lei Maria da Penha, em razão dos quais presídios tiveram de ser adaptados em um caso e no outro, os sistemas jurídico-policial de atendimento à mulher tiveram de ser implementados e demandam um constante investimento. Reconhecendo que o Estado precisa trazer uma resposta mais eficaz que simples prisão do agressor sexual, temos a opinião que os benefícios comunitários possíveis, especialmente com a prevenção da reincidência, justificam a alteração legislativa proposta. Aqui vamos à ideia principal do PL, que é prever a possibilidade de tratamento hormonal voluntário para o condenado reincidente por crimes contra a liberdade sexual. Ou seja, a reincidência nos crimes de estupro de vulneráveis e violação sexual mediante fraude indicam que o condenado tem uma predisposição natural, cultural ou psíquica que o torna propenso à conduta sexual violenta. Nesse quadro, o condenado que apresente um perfil voltado à violência sexual terá a oportunidade de reconhecer sua condição e optar pelo tratamento hormonal como forma de intervenção terapêutica e condição para o seu livramento. Oportuno destacar que a denominação adequada é tratamento, uma vez que a pedofilia é especificamente considerada uma doença pela comunidade médica CID-10, código F654, classificação internacional de doenças, e que o maior percentual das vítimas são crianças. Atenção, 70%, quase 70% de crianças são as vítimas.
Dessa forma, por representar resposta a condutas reiteradas de um mesmo agente, a abordagem que esse PL adota nos parece acertada e proporcional do ponto de vista constitucional. Primeiramente porque, conforme apontou o autor, se mostra meio adequado para que se evite a reincidência em crimes de natureza sexual. O tratamento reduz os níveis de testosterona no organismo do indivíduo e mitiga sua libido. E nesse ponto é preciso salientar que o agressor sexual é majoritariamente um homem. E mesmo nos casos em que temos uma mulher envolvida, ela age por conta do desejo lascivo do homem. Portanto, coibir a libido do homem agressor e reincidente deve ser a primeira preocupação. A proposta também se revela necessária, uma vez que a restrição de liberdade, ao menos no caso do condenado reincidente, não tem se mostrado eficaz para coibir a prática criminosa e cumprir a função preventiva da pena. É preciso buscar solução que represente prevenção de novos casos e possa intervir no comportamento individual. Por fim, para evidenciar a proporcionalidade em sentido estrito, passaremos a avaliar 3 aspectos principais da proposta: voluntariedade, crueldade e perpetuidade do tratamento hormonal como medida alternativa à pena de restrição de liberdade. O PL se fundamenta na voluntariedade, valoriza a autonomia da vontade e oferece incentivo para que o condenado reincidente decida na direção do interesse público sem desconsiderar sua condição pessoal. A proposta oferece o livramento condicional calcado na forte expectativa de redução da probabilidade de reincidência criminosa. Não se nega que o tratamento pode ter efeitos colaterais. Todavia, o condenado será submetido a uma comissão técnica de avaliação. Será orientado sobre o tratamento e sobre suas próprias condições psicológicas, psiquiátricas e clínicas. E somente depois, inclusive com a orientação de seu defensor, poderá tomar a decisão de se submeter ao tratamento oferecido. Caso o condenado não queira o tratamento, a execução da pena será de maneira tradicional, ou seja, privativa de liberdade, que evidentemente também produz efeitos sobre a saúde física e psicológica do condenado. Importante deixar sempre claro que o tratamento hormonal proposto no projeto de lei é uma medida alternativa ao cumprimento da pena. Não é exatamente um direito do condenado. Sua natureza jurídica é de condição para o livramento, para o não cumprimento da pena sob prisão. Assim mesmo que o condenado faça opção pelo tratamento hormonal, caberá ao juiz avaliar requisitos objetivos que denotem ou não que o condenado possa voltar ao convívio social. É a mesma premissa já encontrada no Código Penal, artigo 83, parágrafo único, segundo a qual, nos crimes dolosos cometidos com a violência ou grave ameaça à vítima, o juiz deverá avaliar se, pelas condições pessoais do condenado, é possível presumir que ele não voltará a cometer aquele tipo de crime. Sob essa ótica, portanto, balizado no parecer da Comissão Técnica de Classificação e no programa individualizador da pena, o juiz terá condições de avaliar se aquele condenado fará jus a, caso receba o tratamento hormonal, ter o livramento condicional como alternativa ao cumprimento da pena. Se o parecer não apontar para essa possibilidade de retorno ao convívio social, o livramento condicional não será concedido.
Pode-se perguntar se toda essa sistemática e a própria ideia de passar por intervenção médica não poderia afastar o desejo do condenado em receber o tratamento, já que o projeto se funda na voluntariedade. Não podemos afirmar que o impacto esperado seja imediato. Aliás, comparando com a Lei Maria da Penha, por exemplo, os efeitos sociais da mudança legislativa demandam um prazo de absorção pela comunidade. Talvez poucos poderão passar pelo tratamento químico na fase inicial da adoção do procedimento médico pelo sistema de execução criminal. Esses continuarão cumprindo suas penas como é feito hoje. Não haverá nenhum impacto social negativo. O mais importante, porém, é a mudança de perspectiva, de paradigma e de interpretação constitucional. Hoje, nesse campo, o Estado parece impedido de dar sinais mais assertivos no caminho de soluções que precisamos adotar. Permanecer como estamos hoje, com números tão alarmantes como aqueles trazidos pelo IPEA, só faz crescer a sensação de impunidade e a percepção de que estamos perdendo uma guerra silenciosa, como se o choro de cada criança violentada a cada meio minuto não existisse. A segunda observação necessária sobre a proporcionalidade da medida se refere ao argumento da crueldade. Nossa Constituição veda penas cruéis e não há argumento que afaste esse valor constitucional. Todavia, o que o projeto de lei apresenta não pode ser considerado tratamento cruel. Primeiramente, por conta da já apontada voluntariedade, que é associada ao suporte dado pela comissão médica e com a montagem do programa individualizador da pena, poderá oferecer um preparo do organismo do condenado através da aplicação hormonal propriamente dita. É esse o caminho já usado pela medicina, por exemplo, mas, obviamente, não aqui comparando os casos, no tratamento hormonal para a transição de gênero. Não é uma escolha baseada em simples vontade do condenado ou determinação judicial. É uma medida estudada e adaptada ao perfil médico do condenado. Esse aspecto é fundamental para afastar a ideia de que o tratamento hormonal oferecido a alguém com histórico de violência sexual possa significar pena cruel. Havendo na medicina um contexto de tratamentos semelhantes oferecidos e até socialmente aceitos, é falacioso dizer que para o caso de agressores sexuais reincidentes, isso seria cruel. Outro ponto que poderia levantar argumentos sobre a constitucionalidade da proposta seria a perpetuidade do tratamento, já que a Constituição também veda penas de caráter perpétuo. Ocorre que o tratamento é justamente uma medida alternativa à pena, não é uma punição, é uma condição para o livramento condicional, baseada na oportunidade de o condenado reconhecer sua tendência violenta e receber um tratamento adequado, não limitado à prisão. O tratamento é meio de, reconhecida a tendência violenta, naturalizá-la pela intervenção medicamentosa. Tratamento que, lembremos, é voluntário, orientado por uma junta médica e destinado a condenados reincidentes. Não se pode esquecer que a satisfação da lascívia por meios torpes ou violentos, ainda que não se aplique a todos os casos, pode ser considerada uma patologia, como no caso da pedofilia, que é especificamente considerada uma doença pela comunidade médica. A pedofilia não tem cura, mas é controlável. Esse é justamente o caminho apontado nesse PL. A oportunidade de um tratamento acompanhado, não uma punição perpétua. Nesse passo, a fim de refutar argumentos que digam que o tratamento ao condenado por crimes sexuais
é pena perpétua? Oportuno destacar que o referido tratamento químico, assim como outras intervenções médicas baseadas no uso de hormônios, não é definitivo. Ou seja, o condenado não terá que manter o tratamento se houver intercorrências médicas que o desaconselham. Por óbvio, se interrompido o tratamento, caberá ao juiz cancelar o livramento condicional, como acontece nos demais casos em que o condenado deixa de cumprir as condições impostas. Ponderadas as questões relativas à voluntariedade, à crueldade e à perpetuidade, como principais argumentos contrários ao projeto em análise, o mais importante nessa avaliação da constitucionalidade da medida é que ela busca evitar a reincidência e significa resposta da sociedade a tipos criminais dos mais abomináveis: estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. É muito importante mencionar que a literatura científica encontra fortes evidências de redução da reincidência com a intervenção hormonal, pois é provocada uma redução bem significativa dos níveis de testosterona circulante. Aí eu abro aqui um parênteses, né, no relatório: achados de Yong Lee e Su Cho, Chemical Castration for Sexual Offenders, Physicians' Views, Journal of Korean Medical Science, 28, número 2 de 2013, página 171 e 172. Na Califórnia, Estados Unidos, fonte inspiradora desse projeto de lei, após 7 anos de acompanhamento da legislação que prevê o tratamento hormonal, entre 1996 e 2003, a taxa de reincidência, senhoras e senhores, encontrada foi de 0,6% para pessoas classificadas como, abro aspas, predadores sexuais violentos ou, abro aspas de novo, pessoa sexualmente perigosa. E tem as referências aqui: Weinberger, Trevisan, Garrick, Outram, The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders, The Journal of American Academy of Psychiatry and the Law, 23, número 1, 2005, página 16 a 36. Sabemos que há estudos que confrontam esses números e não apontam certezas nas taxas de reincidência. Esse sim é um problema: a falta de estudos claros sobre o número de casos, sobre o perfil das vítimas e sobre o perfil dos agressores. Todavia, como dito, o projeto de lei é uma oportunidade de mudar a abordagem estatal sobre os crimes contra a liberdade sexual. Como a proposta é fundamentada, principalmente, na voluntariedade, não percebemos prejuízos, especialmente porque não se trata de acabar com a pena de prisão para esses casos, mas de abrir uma possibilidade para que o agressor sexual reincidente receba um tratamento eficaz. A preocupação com os ditames constitucionais e com os meios que o Estado usa para reprimir crimes deve ser nosso filtro em questões como as trazidas nesse projeto. Mas somos da opinião que a proposta traz ao nosso direito criminal, com base em uma leitura mais adequada da Constituição Federal, valores que preservam o bem-estar social, a segurança, a prevenção de crimes e, especialmente, a proteção de nossas mulheres e crianças. Não é demais relembrar que nesses crimes de natureza sexual, a vítima sofre consequências e traumas tão severos que as marcas psicológicas a acompanham pela vida. Essa vítima é atingida numa dimensão que o condenado jamais sofrerá e pela qual jamais oferecerá compensação. E o que é pior, grande parte dessas vítimas são, repito, crianças, o que torna esse cenário
ainda mais terrível. Por todo o exposto, ponderando de um lado entre a defesa da sociedade e a proteção das vítimas, e de outro lado, os direitos do condenado, opinamos pela constitucionalidade do projeto. Todavia, apresentamos emendas que acreditamos aperfeiçoar a proposta em pontos específicos, bem como acatamos as emendas 1 e 2 do senador Sérgio Moro, como explicitamos a seguir. A previsão feita no projeto de que o condenado poderia optar por cirurgia de efeitos permanentes, que substituiria o tratamento e que levaria à extinção da punibilidade, não se mostra constitucional. Podemos revisitar todos os argumentos apresentados para justificar o tratamento hormonal e verificar que a castração física tem outra natureza. Não é um tratamento, mas uma solução irreversível, que, a rigor, não alcança a diminuição da libido ou desejo sexual torpe. Julgamos a solução desproporcional, dentre outros argumentos, porque há meio menos gravoso de alcançar o efeito esperado, justamente o tratamento hormonal. Dessa forma, nesse ponto específico, por entender que, diferentemente do tratamento hormonal, a castração física é punição cruel, perpétua e ineficaz, opinamos pela sua inconstitucionalidade. Por essa razão, deve ser excluído do projeto o artigo 3º e a menção feita na ementa, no artigo 1º e no artigo 6º, a intervenção cirúrgica de efeitos permanentes, combinando com a sugestão feita pela emenda número 2 do senador Sérgio Moro. O PL estabelece no parágrafo 2º, único do artigo 2º, a observância dos artigos da Lei de Execuções Penais, na parte que cuida do livramento condicional. Ocorre que no artigo 137 se faz a previsão de que o livramento condicional será precedido de, abro aspas, cerimônia solene, na qual o liberado será lido os termos e condições do seu livramento. Julgamos que essa cerimônia, com a exposição das razões individuais que permitiram o livramento condicional, poderá significar momento de constrangimento ao liberado e, por fim, representar empecilho para que os indivíduos que se enquadrem nas condições do projeto adiram à medida preventiva. Uma vez que a adesão à castração é voluntária, propomos emenda... Está terminando, senhor presidente, está terminando. Uma vez que a adesão à castração é voluntária, propomos emenda que vise assegurar a privacidade do condenado, que decida por ela. Desse modo, cremos estar contribuindo para que os objetivos do projeto de lei não sejam frustrados. Já em seu artigo 5º, o projeto de lei prevê que o tratamento químico hormonal começará ao menos uma semana antes do início do livramento condicional. Entendemos que é preciso, antes do livramento condicional, ter por certo que o tratamento aplicado já tenha surtido os efeitos mínimos que se espera. Somente a junta médica responsável poderá, com base na individualização do tratamento, dizer se isso terá acontecido. Desse modo, apresentamos outra emenda para alterar a redação do artigo 5º do PL, a fim de prever que o livramento condicional só terá início após a comissão médica confirmar os inícios dos efeitos do tratamento. Na esteira da mudança proposta no artigo 5º do projeto de lei, julgamos razoável acolher integralmente a emenda número 1, apresentada pelo senador Sérgio Moro. A emenda aperfeiçoa o projeto no sentido de trazer um prazo mínimo de duração do tratamento hormonal. Entendemos que manter o agressor sexual sob tratamento por, no mínimo, o dobro da pena máxima possível, juntamente com o acompanhamento da Comissão Técnica de Avaliação, reforçará o objetivo do projeto de lei de evitar a reincidência e oferecerá ao próprio condenado a segurança de um acompanhamento médico adequado. Excluímos do artigo 6º a mudança no artigo 7º da Lei de Execuções Penais de 84.
Lá prevê que a comissão técnica de classificação será composta no mínimo na verdade, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. O PL traz previsão mais simplista do que a comissão será composta, no caso, por 2 médicos, no caso de condenado reincidente por crime contra a liberdade sexual. Julgamos que há redundância desnecessária. Propomos emenda para aumentar as penas mínimas dos crimes básicos do projeto de lei, objeto do projeto de lei, de forma a resguardar a proporcionalidade com as outras penas já previstas. O aumento da pena mínima é mais eficaz do que o da pena máxima e dará incentivo para que os condenados optem pelo tratamento que é de maior interesse social. Por fim, visando ao acompanhamento dos condenados por crimes contra a liberdade ou a dignidade sexual, estamos sugerindo diretriz para que o poder público estabeleça um programa nacional de atendimento aos egressos do sistema prisional condenados por esses crimes. Do voto, senhor presidente, o voto. Diante do exposto, opinamos pela regimentalidade, juridicidade e constitucionalidade do projeto e, no mérito, somos favoráveis à aprovação do PL 3127 de 2019, ano que chegamos aqui, acolhendo integralmente as emendas 1 e 2, com as seguintes emendas do relator, que eu já citei aqui todas as emendas, senhor presidente. Então, esse é o voto e agradeço a paciência de todos.